ela é uma norma de sistema de gestão da qualidade mais adotada no mundo. São mais de 1 milhão de empresas utilizando em vários países do mundo, né? E ela estabelece requisitos para que você, em uma determinada empresa, estabeleça um sistema de gerenciamento da qualidade. O objetivo é que você consiga melhorar o desempenho daquela empresa, fazendo com que aquela empresa forneça melhores produtos, melhores serviços, tenha uma relação mais próxima com os clientes, identifique suas necessidades, produza de acordo com essas necessidades e entregue para o cliente aquilo que o cliente espera, fazendo isso da forma mais eficiente e eficaz possível. Então, é muito comum você ver aí em propagandas, em cartazes, né? Muitas empresas colocam na fachada, somos certificados na ISO 9001. Na verdade, o que é certificado naquela empresa é o sistema de gestão da qualidade que ela desenvolveu, que ela adotou, que é baseado na norma ISO 9001. Quem faz a ISO 9001 é a organização ISO. Essa organização fica na Suíça e eles têm um processo fantástico de desenvolvimento de normas baseado no consenso de comunidade, governo, professores universitários, empresas, uma participação ampla da sociedade para desenvolver normas de interesse social. Então, por exemplo, a norma ISO 9001, o contexto que a gente está hoje, né, ninguém quer mais ficar recebendo produto de baixa qualidade, ninguém quer mais ficar gastando dinheiro com serviços ruins, e essas normas elas estabelecem requisitos para que você consiga melhorar o desempenho dessas empresas, né, facilitar o comércio internacional, enfim. Então, essa organização não desenvolveu só a ISO 9001, não, ela tem uma série de outras normas ligadas à segurança do trabalho, à gestão ambiental, à segurança de alimentos, à eficiência energética, mas a principal é a ISO 9001. Né? Então muita gente confunde a organização ISO, que é desenvolvedora dessas normas, você pode depois consultar aqui o site deles, com a norma ISO 9001, que é talvez o garoto propaganda da ISO por ser a norma mais utilizada no mundo, como a gente falou, mais de 1 milhão de empresas utilizam. Bom, e aí uma dúvida que é muito comum, né? Algumas pessoas conhecem como a ISO 9000, outros conhecem como a ISO 9001, aí uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, mas a certificação na ISO 9000 ou na 9001? Bom, é importante você entender que a família ISO 9000 é um pacote de normas, tá? E a norma certificável, ou seja, a norma que possui os requisitos que podem ser verificados, podem ser auditados por um organismo independente, é a norma ISO 9001. Né? E ela tem nesse pacote, nessa família de normas da ISO 9000, mais 3 normas, né, que vão ajudar esse processo de implementação dos requisitos. A 9000 ela tem os fundamentos e vocabulários, porque muita gente, quando for ler a 9001, a pessoa vai ter uma certa dúvida. Não vai talvez compreender o que é um procedimento, o que é uma não conformidade, o que é uma ação corretiva, uma ação preventiva. E isso está explicado aqui na 9000. Então, você tem que no início fazer praticamente uma leitura conjunta. Você tem que estar com as duas normas na mão, né, para ir estudando essas normas conjuntamente, porque senão você vai ter muita dificuldade em compreender os requisitos. E para aquelas organizações que já implementaram o sistema de gestão da qualidade e querem ir mais além, elas podem utilizar a 9004, que é a norma que tem diretrizes para a melhoria do desempenho. A família de normas 9000 tem também a ISO 19011, que é uma norma muito importante, ela define diretrizes, né, para auditorias de sistema de gestão, e tem uma série de outras normas também que são importantes, mas principalmente essas 3 compõem a família de normas da 9000. E é muito importante você ter em mente o seguinte, a ISO 9001 é uma norma, né, é um padrão internacional que tem requisitos. Você pode implementar na sua empresa e não necessariamente contratar depois uma certificadora para avaliar se o seu sistema de gestão está conforme ou não. Né? Você pode usar a ISO 9001 como uma referência de negócio, você vai implementar na sua empresa, mas a certificação ela não é obrigatória, você pode buscar ou não, né? Ela é uma opção. É muito importante, né, então agora que você já consiga imaginar que existem elementos nesse processo de certificação da ISO 9001. A sua empresa ou qualquer outra empresa podem querer implementar uma ou mais de uma das normas que foram feitas pela organização ISO, aquela que a gente comentou, que fez a ISO 9001. A ISO 9001 é uma filha da organização ISO, mas você pode também querer implementar uma ISO 14001, por exemplo, que é de sistema de gestão ambiental.
E sua empresa, ela pode depois também querer ser auditada, né, por um organismo certificador, que possui auditores, né, treinados, e que vão verificar se a sua empresa implementou corretamente a ISO 9001 de acordo com a norma que foi elaborada pela ISO. Se sua empresa conseguiu implementar os requisitos de forma satisfatória, de forma a receber a recomendação do organismo certificador, eles vão emitir um certificado para você, que é o certificado que as empresas tanto celebram, tanto buscam, que é o certificado na ISO 9001. Na verdade, ali o que está sendo certificado não é a empresa, não é o produto da empresa, não é a unidade daquela empresa, mas é o sistema de gestão da qualidade que foi implementado naquela empresa. Ok? E os requisitos desse sistema de gestão estão todos no texto da norma ISO 9001. Então, a ISO 9001 é um conjunto de regras que sua empresa vai ter que seguir, e se ela conseguir seguir, ela está apta a ser auditada e receber o certificado, mas mais além, ela pode melhorar o seu desempenho, né, e ter produtos e serviços que esperam que sejam de melhor qualidade. Bom, vamos ver alguns números então, né, de certificações ISO 9001 no mundo. Já dissemos que já falamos que são mais de 1 milhão de empresas certificadas no mundo. Esse aqui é o top 10. Ó. O Brasil está lá em 10º lugar. O Brasil já teve um pouquinho melhor nesse ranking nos ISO surveys anteriores, né? Esse é o de 2013. Tá? A ISO sempre fecha essa contabilização no ano seguinte, né? Então, por exemplo, de 2013 saiu em setembro de 2014, e nos próximos meses a gente espera o resultado da quantidade de certificados que terão sido emitidos até o final de 2014. Na China é a disparada, é a principal aqui, ó, tem 337 mil certificados, tem o dobro praticamente da Itália, que é a segunda colocada. E você vê que os países que estão aqui em cima, cara, são os países que são ponta, né? Uma vez eu fiz um artigo mostrando que os 10 maiores PIBs do mundo, né, os 10 países com o maior produto interno bruto, estavam aqui entre os países que têm mais emissão de certificados ISO 9001, né? Porque as empresas que têm economias que são desenvolvidas, né, vão ter, né, a busca sempre por melhorar os seus produtos e serviços. Ninguém vê um país que tem baixa qualidade de produtos e serviços liderando a economia, né? A China está passando por uma grande revolução. A gente até alguns anos atrás, talvez 15, 20 anos atrás, falava muito mal dos produtos chineses, mas agora a gente tem visto, né, que cada vez mais iPads, iPhones e demais equipamentos estão sendo comprados diretamente na China, né? A China virou um player mundial muito forte na questão da produção, e aquela imagem de produtos de baixa qualidade está sendo praticamente eliminada, uma coisa que aconteceu também com o Japão durante os anos 60, 70. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, pode ser, se você estiver vendo do Total Qualidade, do Qualiblog ou do YouTube mesmo, eu vou deixar uns links aqui embaixo, links, por exemplo, com um artigo sobre essas estatísticas, tá? Vou deixar um link também mostrando como uma norma ISO ela é elaborada, né, pela organização ISO. Né, você vai ver, eu vou deixar também uma lista de organismos certificadores, quais são os membros da ISO no mundo, né, como é que funciona o processo de acreditação. Então são artigos úteis que, se eu fosse falar sobre todos eles nesse vídeo, ia ficar muito extenso, o vídeo ia ficar muito grande. Mas se você tiver interesse e quiser complementar aí os seus estudos sobre ISO 9001, sobre sistema de gestão da qualidade, vale a pena você olhar aqui embaixo, tá, desse vídeo, que eu vou deixar um monte de link aqui para você clicar e depois poder complementar o estudo, tá ok? Bom, vamos ver então agora rapidamente alguns exemplos, né, de requisitos para ISO 9001. Se você trabalha numa empresa que está implementando ou que já é certificada, você já deve estar acostumado com isso. A auditoria interna é uma coisa que é obrigatória, as empresas que querem ter a certificação vão ter que fazer a auditoria interna, tá, do seu sistema de gestão da qualidade. Controle de produtos, né, medição, monitoramento, né, o controle dos processos, vai ser uma coisa muito presente na ISO 9001. Treinamentos vão ser muito importantes. A norma tem um enfoque, né, na preparação das pessoas muito forte, e é comum, né, os treinamentos serem um fator diferencial nas empresas que estão implementando a ISO 9001 ou já estão certificadas. As empresas têm que montar uma política, objetivos e metas, né? Não dá para ir para qualquer lado, a empresa tem que estar muito clara, né, em quais são os seus propósitos.
E é uma coisa muito importante, né? Porque dá uma visão estratégica para a qualidade daquela empresa. A empresa consegue entender o seu ambiente externo, interno, e consegue direcionar os seus objetivos, os seus recursos naquelas direções que são mais importantes. Alguns documentos são requeridos para serem elaborados, né? E é muito importante que as pessoas compreendam que esses documentos são importantes para que haja uma padronização daquelas atividades críticas da empresa, né? Para que você tenha registros, né? Que comprovem que atividades foram executadas. Então a norma ISO 9001 ela tem um caráter de documentação bastante forte. Algumas pessoas acham que ela é burocrática, outros acham que é exagero. A grande questão é como as pessoas interpretam e implementam a ISO 9001. Então imagina, por exemplo, que um consultor acabou de desenvolver um projeto para uma grande empresa, né, onde são necessários muitos controles, muitos procedimentos, muita documentação, consequentemente por causa disso, e ele agora vai para uma empresa de 5 funcionários. Ele vai dar uma consultoria naquela empresa. Se ele não tiver a habilidade de reinterpretar aqueles requisitos para a realidade daquela empresa, ele corre o risco de trazer uma série de controles que as pessoas não vão conseguir dar conta de implementar. Então a ISO 9001 ela tem um caráter de flexibilidade. Ao ler a norma ISO 9001, você vai logo compreender que ela pode ser aplicada em empresas de qualquer tamanho, de qualquer segmento, de qualquer natureza, finalidade pública, finalidade privada. A grande questão é como as pessoas vão interpretar e implementar aquilo ali. Porque um sistema de gestão da qualidade que funciona numa Petrobras, numa grande empresa, talvez numa empresa menor, é preciso implementar um sistema de gestão para a realidade daquela empresa. Controle de documentos, né, é uma coisa muito importante, né, muitas empresas se perdem nisso aqui, ficam super confusas na hora de controlar documentos, mas é importante que para você padronizar atividades, padronizar resultados, você precisa ter um controle de documentação. Bom, vantagens da ISO, eu adoro esse gráfico, né? Ela vai te ajudar de forma interna, reduzindo custos, melhorando o desempenho, né? Garantindo que seus produtos vão estar cada vez com menor índice de perdas, de retrabalho, e ao mesmo tempo você cria uma imagem positiva para o mercado, você passa a identificar a necessidade de cliente, você passa a atender os seus clientes de acordo com o que eles precisam e consequentemente você aumenta as vendas e aumenta a sua taxa, né, de fidelização dos clientes, né? Então por um lado você reduz custo, pelo outro você aumenta a receita. O que acontece? Espera-se que a empresa lucre mais, né? Você conseguindo reduzir custo e aumentar a receita, você espera que a empresa então tenha um lucro maior do que ela vinha tendo antes. Bom, nós falamos das vantagens para uma empresa que implementa a ISO 9001, mas agora quais são as vantagens para aquela pessoa então que quer estudar a ISO 9001, quer ficar por dentro dessa norma, quer aprender a implementar essa norma? Olha, os recrutadores eles estão cada vez mais cobrando não só a 9001, mas a 14001 e outras normas de sistema de gestão, porque as empresas estão se certificando nessas normas. Então investir no conhecimento dessas normas é um grande diferencial no seu currículo, porque é uma tendência do mercado, cada vez mais eles estão cobrando. Você pode realizar consultorias, se você conhece a ISO 9001, você pode ajudar empresas que têm o sonho, têm o objetivo de ter uma gestão melhorada através da norma, né, desejam melhorar o seu sistema de gestão, e você vai poder ajudar essas empresas a atingir essa certificação. Você pode crescer profissionalmente na empresa que você já atua, se ela está se certificando, se ela está em fase de implementação, ou se ela já é certificada, né? Você pode ter cargos, né, que estejam mais ligados a alguns dos requisitos da norma. E se você tem uma empresa e quer implementar a ISO 9001 na sua empresa, se você conhecer a norma, você mesmo pode implementar. Você pode terceirizar isso para um consultor, para uma pessoa que vai te fornecer conhecimento, suporte na implementação, mas a minha dica é que você também, por mais que você tenha o suporte de uma consultoria, mas que você tente conhecer o máximo possível a norma, né, para você mesmo, dentro da sua empresa, já ter uma ideia do que você pode e do que você não deveria fazer, né? Bom, e aí, hoje a gente tem a versão ISO 9001-2008. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2015, tá? E a gente espera aí em setembro de 2015, é a previsão, tá, para o lançamento da nova ISO 9001 versão 2015.
Bom, e muita gente está em dúvida, né, de qual dessas normas estudar, se estuda a versão atual, que está valendo hoje, se estuda a versão de 2015, que já tem alguns rascunhos publicados, né? Esses rascunhos espero que não haja muita mudança até o lançamento dessa norma, que está muito em cima, já faltam aí menos de 6 meses. A minha recomendação é o seguinte: vai haver um período de transição, esse período de transição já foi acordado com o IAF, e esse período vai ser de 3 anos. Então, publicada a norma em setembro de 2015, as empresas vão ter até setembro de 2018 para mudarem da 9001-2008 para 9001-2015. Então não vai ser um processo assim de apertar um botão e todo mundo já ter que ir para 2015, não. As empresas vão ter 3 anos para irem se adequando. Por que isso? Também até as certificadoras não teriam como treinar todos os seus auditores da noite para o dia, fazer auditoria em mais de 1 milhão de empresas ao redor do mundo. Então esse processo vai ser um intervalo bem interessante, né, de 3 anos. E com isso, o que vai acontecer? Muitas empresas vão migrar da 2008 para 2015 durante esse intervalo de 3 anos. Então a minha recomendação, eu tenho dado essa recomendação no Total Qualidade, vou dar aqui nesse vídeo também. Se houver alguma mudança aí nesse processo, por exemplo, se esse prazo de 3 anos mudar para 4 anos, para 2 anos, acho muito difícil isso acontecer agora, mas se acontecer, eu vou colocar alguma observação aqui no vídeo. Mas é importante que você considere o seguinte: durante 3 anos ainda vão existir empresas que vão estar utilizando esse sistema de gestão, podem estar utilizando esse sistema de gestão, e outras que já podem ter iniciado nesse aqui, enfim. Então,